Estamos na cúpula dos povos, no contexto da Rio+20, momento que coincide com o aniversário de 60 anos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, um banco 100% do Estado brasileiro, cujo orçamento tem ficado entre 2 a 3 vezes o orçamento do Banco Mundial. Mas o que há para comemorar nesses 60 anos do banco? Da parte do BNDES, o banco se esforça em vender uma imagem verde de um banco verde. Para nós, do Instituto Mais Democracia, não há o que comemorar, pelas seguintes razões. A primeira delas é que os financiamentos do banco se concentram em mega empreendimentos no setor de commodities e infraestrutura. Setores como petróleo e gás, papel e celulose, mineração e siderurgia, etanol, agropecuária, hidroeletricidade, além do setor automotivo. Setores com graves impactos e passivos sociais e ambientais. Por outro lado, a política socioambiental do banco é uma política de papel, uma política que não tem efeito. Hoje o banco não possui mecanismos de controle e acompanhamento que evitem ou corrijam danos sociais e ambientais dos projetos que ele financia. Na verdade, o BNDES possui um discurso verde, mas uma prática cinza. E dessa forma se torna corresponsável pelas violações de direitos associados a esses megaprojetos. Dentro desse discurso verde, o banco de fato financia a formação de um mercado de crédito de carbono e serviços ambientais, que é hoje alvo da crítica dos movimentos sociais brasileiros. Porque, na verdade, a economia verde é uma falsa solução para a crise climática. A economia verde, na verdade, representa a mercantilização e privatização de bens comuns, como o ar, a água, a terra, a biodiversidade. E, ao mesmo tempo, reproduz um padrão de produção e consumo que, na verdade, é o verdadeiro responsável pela crise climática. Outra razão é que o BNDES apoia hoje a formação de grandes grupos privados nacionais, as chamadas campeãs nacionais, inclusive apoiando a internacionalização de empresas brasileiras em direção à América Latina e Caribe, além da África, particularmente a África lusófona. A formação desses grandes conglomerados hoje, que concentram boa parte da riqueza do país, faz com que os interesses privados dessas empresas se sobreponham sobre os interesses públicos. Esses grupos hoje se concentram no setor de commodities, que além do passivo social e ambiental, produzem também uma vulnerabilidade da economia brasileira no mercado externo, além de empobrecer a estrutura produtiva do país. O BNDES não possui hoje uma política de divulgação das informações sobre a sua carteira de projetos privados. Dessa forma, o banco fere o princípio da publicidade na aplicação do recurso público, além de desrespeitar a recém-aprovada Lei de Acesso à Informação. A ausência de informação, a falta de transparência, impede o debate público sobre as atuais opções do banco em relação ao desenvolvimento brasileiro. E, ao mesmo tempo, encobre relações nada republicanas hoje entre o BNDES e os agentes privados. Por tudo isso, desejamos nessas bodas de diamantes mais democracia no BNDES. Xingu, na língua camaiurá, quer dizer água limpa. É também o nome do rio que nasce no Mato Grosso e percorre 2.000 quilômetros até o litoral do Pará. Nas suas margens vivem dezenas de milhares de pessoas, para quem o rio Xingu é fonte de alimentos, lazer e transporte. Porém, o governo brasileiro planeja construir na Volta Grande do Xingu, a poucos quilômetros de Altamira, a hidrelétrica Belo Monte. Indígenas, agricultores e ribeirinhos temem que a obra seque a Volta Grande. Então nós estamos sendo desrespeitados nossos direitos de sermos ouvidos. E nós queremos que o povo indígena, todo um conjunto, seja ouvido para colocar suas opiniões, a nossa opinião contrária a esse empreendimento, porque ele não tem viabilidade econômica, ele não tem viabilidade social nenhuma. Neste parecer de novembro passado, funcionários do órgão ambiental já admitiam desconhecer o volume de água na Volta Grande, o número de pessoas que migrarão para Altamira e se os peixes do Xingu vão sobreviver à canalização do rio. A falta de diálogo e a pressa da Eletronorte para o início da construção da hidrelétrica também geram protestos. Apesar das reclamações, o projeto orçado em 20 bilhões de reais avança rápido. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social comprometeu-se em financiar 80% de Belo Monte. Prevista para ser a maior produtora de aço na América Latina, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, também conhecida como TKCSA, foi alvo de novos protestos no Rio de Janeiro.
Em menos de 6 meses e antes de receber a licença de operação definitiva, a siderúrgica já foi multada 2 vezes por danos sociais e ambientais. Desde a elaboração dos estudos de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que pesquisadores da Fiocruz constataram que esses estudos não foram consistentes. Enquanto a gente continua aqui embaixo... O protesto aconteceu em frente ao prédio da Secretaria Estadual do Ambiente, onde também funciona o INEA, órgão que atestou a viabilidade ambiental do empreendimento em 2010. Com graves danos à saúde, o comprometimento da pesca e a constante emissão de fuligem, os moradores vizinhos à usina não reconhecem a licença concedida pelo órgão ambiental e pedem maior transparência sobre as exigências feitas à empresa. A TK-CSA é fruto de uma parceria entre a alemã ThyssenKrupp e a brasileira Vale. Terceira maior empresa de mineração do mundo, a brasileira Vale do Rio Doce, atualmente chamada Vale, é acusada de cometer inúmeras violações nos países em que atua. Há denúncia de pressões sobre os seus próprios funcionários, a poluição do ar e esgotamento de fontes de água. A lista inclui também atropelamentos pelos trens da companhia e deslocamento forçado de populações inteiras para a instalação dos projetos da empresa. Mais de 160 pessoas vindas de 9 países em que a Vale opera reuniram-se no Rio de Janeiro, entre 12 e 15 de abril, no primeiro encontro de populações atingidas pela Vale. Além de reclamarem dos impactos, os atingidos também pedem que a empresa, privatizada em 1997, seja reestatizada. Na Assembleia Legislativa do Rio, os atingidos contaram a parlamentares os efeitos que a ação da Vale está causando à imagem do Brasil. E que eles consideram esses funcionários como os piores e até chegam a considerar como piores que o colonialismo português. É só imaginar a imagem que não só tem a Vale em Moçambique, mas como também o povo brasileiro tem em Moçambique. Eles desrespeitam os trabalhadores e tiram vantagem das comunidades. Não é o tipo de coisa que eu quero para o meu país. Durante o encontro, os atingidos pela Vale também denunciaram que os governos dos países em que a companhia opera, inclusive no Brasil, não levam em conta os impactos causados e chegam até a financiar a empresa. O BNDES deve ser mais cauteloso na concessão de empréstimos, porque hoje o banco exige somente a concessão da licença pelo órgão ambiental. Frustração. Esse foi o sentimento dos representantes de populações impactadas pelos projetos financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Reunidos na tarde desta quarta-feira na sede do banco, eles foram recebidos pelo presidente da instituição, Luciano Coutinho, mas não saíram satisfeitos. Ele não disse nada que nos agradasse ou que desse uma resposta positiva para nós, mas ele ouviu contundentemente intervenções, realidades sofridas de pessoas, de povos que estão sendo atingidas, que estão sendo mortas por os projetos financiados por este banco. Os representantes de várias organizações de base do Brasil e de 6 países sul-americanos reclamaram dos impactos sociais e ambientais que estão sendo causados por hidrelétricas, rodovias e outras obras apoiadas pelo BNDES. Antes de se reunirem na sede do banco, os ativistas passaram 2 dias e meio no Rio de Janeiro debatendo as formas de corresponsabilizar o BNDES pelo que chamam de impactos gerados pelas obras apoiadas pela instituição financeira. Há 4 anos, um grupo de entidades do Movimento Popular Brasileiro criou a plataforma BNDES, que demanda mais controle social sobre o banco. O BNDES é o maior financiador de grandes projetos de infraestrutura no Brasil e no ano passado teve um orçamento de 170 bilhões de reais. Eu sou moradora da comunidade Vila Autódromo, é uma comunidade tradicional de pescadores na área ali do Rio Centro. É a reunião da cúpula dos povos que vai contestar esse modelo de economia, esse modelo de exploração financeira, esse modelo de enriquecimento
em cima do empobrecimento do trabalhador, empobrecimento do homem do campo, do homem da cidade que não tem acesso aos benefícios da cidade. E é o comprometimento do meio ambiente que é para todos, mas os pobres não, eles estão empurrados para a zona de sacrifício, as zonas contaminadas, e eles não percebem que tudo isso é em função do lucro, o lucro voltado para as grandes empresas, para o poder e para os políticos que contribuem para a exploração dos povos. Do outro lado ali tem uma pessoa que mora ali, ele veio para aqui com 18 e hoje ele tem 90. Quer dizer, ele chegou antes da Avenida das Américas, ele chegou antes daquela ponte que vocês atravessaram ali, antes de tudo. E agora vai ser expulso, né? Ele ainda está ali, mas vai ser expulso. E a gente sabe que vai passar a obra, tudo bem, mas e aí? Nós que vamos pagar esse preço, nós temos direitos. Né? O artigo 429 da Lei Orgânica Municipal diz que ele pode reassentar, não remover. Remove é lixo. Gente não remove, gente reassenta. E num espaço de no máximo 7 quilômetros. E eu acho que a sociedade do Rio de Janeiro, as comunidades envolvidas, tinha que ter ajudado a construir esse projeto, primeiro. E segundo, que houvesse um pouco mais de justiça com as pessoas que estão sendo tiradas dos locais. E outra coisa é que houvesse um pouco mais de dignidade nessa construção de relação entre o reassentamento das pessoas, que não está acontecendo. É um despejo. Estou querendo fazer valer o meu direito. Eu tenho o direito e tenho que buscar ele. Só vou fazer, senão a Constituição brasileira, essas leis, ficam letras mortas.